O bom e velho Bang Bang ganhou, na Itália, uma versão mais sangrenta e mais violenta. Conheça os melhores spaghetti westerns. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Hoje a nossa jornada é pelo cinema italiano. E quando se fala em cinema italiano, logo vem à nossa mente o Bang Bang italiano, ou mais conhecido como spaghetti westerns. São filmes que marcaram toda uma geração no final da década de 60 e início da década de 1970. Foram campeões de bilheteria, lançaram moda e até hoje impactam na história do cinema. Vamos conferir hoje os melhores Bang Bangs italianos, os spaghetti westerns, que marcaram a época. Na década de 1960, os filmes e o cinema de maneira geral estavam mudando rapidamente. A concorrência com a televisão e outros atrativos tiravam as pessoas das filas das bilheterias do cinema. E isso influenciou na transformação dos gêneros. E o faroeste, o gênero americano por excelência, parecia estar evoluindo para uma forma mais nova, mais bruta e mais áspera. Paralelo a isso, em 1964, avançou na Europa o gênero western, o western spaghetti, com mais de meia dúzia de filmes lançados que fizeram sucesso nas bilheterias. E no início dos anos 60, as transformações do gênero western levaram a produções europeias, concorrendo com as americanas no continente europeu, com mais de 20 produções ou coproduções de companhias italianas, espanholas ou até hispano-americanas. Entre esses primeiros filmes, logo apareceu um grande sucesso de bilheteria, um punhado de dólares. E este foi o primeiro de muitos que se seguiram. O spaghetti western nasceu, floresceu e depois desapareceu em um ambiente de produção puramente comercial. A produção italiana, geralmente de baixo orçamento, visando o lucro, era a maneira mais fácil de obter sucesso, imitando um outro sucesso. Consequentemente, o sucesso de um punhado de dólares levou à produção de mais espaguetes westerns. Entre 1962 e 1980 foram lançados nada mais, nada menos que 493 westerns espaguetes. 1967 e 1968 foram os anos mais frutíferos, com 68 filmes a cada ano. A maioria desses spaghetti westerns conta a história de um herói lacônico, esfarrapado, com habilidade nas armas e, de preferência, que tivesse um ar um tanto quanto americano, logicamente influenciados por Clint Eastwood. Daí vieram Franco Nero, Giuliano Gemma, John Garco, Terence Hill, Anthony Steffel, brasileiro, e também muitos outros. Os 10 maiores filmes de bilheteria do spaghetti western foram todos os filmes do Sergio Leone, os 3 filmes do Trinity e Sol Vermelho. E entre esses 10 mais, a maior bilheteria foi Meu Nome Ainda é Trinity, em 1971. Estes filmes fizeram muito sucesso na Europa e em alguns outros locais, como o Japão, o Brasil e até a Índia. Nos Estados Unidos, no entanto, estes filmes não foram bem aceitos e massacrados pela crítica e não fizeram sucesso na bilheteria até surgir a trilogia dos dólares, que aí sim abriu as portas dos Estados Unidos para a produção italiana. Claro que esses filmes foram estrelados por atores americanos, e isso facilitou a empatia do público, mas a história diferente, violenta, também começou a cativar as bilheterias nos Estados Unidos. E o curioso é que de todos os spaghetti western, os 493 que foram feitos, apenas um foi filmado lá nos Estados Unidos, que é o Era Uma Vez no Oeste, filmado no Monument Valley, o mesmo cenário que o John Ford gostava. A maioria desses filmes italianos foi filmado na Espanha, em Almeria, onde existe até hoje uma cidade cenográfica chamada Taberna. A cidade cenário atrai o público até hoje para aquela parte da Espanha, porque ali foram feitos grandes filmes italianos. Inclusive o primeiro filme da nossa lista, Django. Django fez um sucesso tremendo em 1969, não está em primeiro lugar aqui na lista por conta do ano de lançamento, que é a ordem que eu vou seguir com os outros filmes, mas porque eu tenho uma memória afetiva muito ligada a esse filme de Django. Django foi o primeiro filme que eu assisti num cinema. Na minha cidade, São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas, existia um cinema de 800 lugares e eu, com apenas 7 anos, fui assistir, imaginem, Django. E saí do cinema, obviamente, impressionado.
Django, lançado em 1966, começa com um sujeito atravessando uma cidade fantasma esquecido por Deus, perto da fronteira dos Estados Unidos com o México, sempre arrastando um caixão pesado naquela lama pegajosa. Django, de olhos azuis, um ex-soldado da União, salpicado de lama e à deriva, salva então a fugitiva Maria da morte certa. Mas ele já chamou a atenção do ex-oficial racista da Confederação, Major Jackson, e sua gangue, e em pouco tempo as coisas ficam feias. Além de Jackson, Django ainda enfrenta o general Rodrigues e seus temidos revolucionários. Este é um spaghetti western impressionante. É o filme original que lançou mais de 70 imitações e sequências não diretas. O tiroteio final no cemitério, a sensação do vento varrido pelas ruas cheias de lama, os anti-heróis, o caixão que Django arrasta e a sua frieza e o jeito implacável que os adversários mais temem e são sempre derrotados por ele. Tudo isso faz desse filme um filme único. Some a isso a música Chiclete, de Rock Roberts, e você tem um filme que provavelmente não esquece fácil. O sucesso de Django na Europa impulsionou a carreira de Franco Nero, gerou, como eu disse, dezenas de imitações, filmes que tinham que ter o nome do Django no cartaz, senão o público não iria assistir, mas ele só teve uma continuação oficial, estrelada obviamente por Franco Nero, já no finalzinho dos anos 80, quando o spaghetti western praticamente não existia mais. Mas é um bom filme também. Ponto para o diretor Sergio Corbucci, que foi um dos maiores nomes do spaghetti western e conseguiu fazer uma pequena obra-prima. Django, have you never... Mas vamos voltar ao começo para continuar a nossa lista. O primeiro filme que fez muito sucesso nas bilheterias, seja da Europa, seja do mundo como um todo, e às vezes até nos Estados Unidos, foi Por um Punhado de Dólares, estrelado por Clint Eastwood. No filme, o pistoleiro errante Joe chega à aldeia mexicana de San Miguel, na fronteira com os Estados Unidos, e faz amizade com o proprietário do bar local. Logo ele descobre que a cidade é dominada por dois gangsters, John Baxter e Ramon Rojo. Quando Joe mata 4 homens da gangue de Baxter, ele é contratado pelo irmão de Ramon para se juntar à gangue. No entanto, Joe decide trabalhar para os dois lados, jogando um contra o outro. Quando esse filme foi lançado, Clint Eastwood era mais conhecido do público americano por seu papel como Rowdy Yates, da série Rawhide, Couro Cru. A série havia acabado e ele recebeu esse convite para fazer um filme western na Itália. Ele fez o filme quase como uma brincadeira. E então, para sua surpresa, quando já havia voltado à América, ficou sabendo do sucesso do mesmo nas bilheterias europeias. O sucesso foi tamanho que transformou de Clint Eastwood uma estrela e um fenômeno. Com o poncho que o seu personagem, o Homem Sem Nome, vestia, Eastwood criou um papel que nos atingiu como um soco na cara e realmente mudou a definição para o que era um herói do Velho Oeste. Ele quebrou todas as regras e redefiniu a violência na tela. No entanto, a princípio, o diretor Sergio Leone considerava Henry Fonda para o papel, ou então James Coburn, que se revelou caro demais, e Charles Bronson, que recusou o roteiro depois de ler. Daí, o convite foi para Richard Harrison, que também recusou o papel, mas indicou Eric Fleming, da série Couro Cru, que também recusou. E o papel acabou para o seu colega de elenco da série, Clint Eastwood. O resto, a partir daí, é história. Além de Eastwood, outra pessoa que também foi catapultado pelo sucesso do filme foi o compositor Ennio Morricone, que criou a música título. Inesquecível, tanto o filme quanto a música. Na esteira do sucesso de Por um Punhado de Dólares, foram feitos vários filmes a toque de caixa para aproveitar a onda, né? O público estava indo aos borbotões, milhares e milhares de pessoas iam aos cinemas, tanto na Itália quanto em toda a Europa, no Brasil também, o sucesso chegou por aqui. Então, muitos filmes começaram a ser produzidos. A busca por atores que tivessem o perfil como o de Eastwood, um legítimo cowboy americano, fez surgir um outro astro, Montgomery Wood, ou melhor, Giuliano Gemma, um italiano da Gemma, que estrelou um grande sucesso, inclusive no Brasil, O Dólar Furado, de 1965.
Juliano Gemma interpreta no filme um soldado confederado que retorna da guerra. Sem que ele soubesse, o seu irmão se tornou um pistoleiro, Blackjack, que derrota os valentões da sua cidade. Gemma concorda em emboscar e matar Blackjack apenas para descobrir tarde demais que o bandido era seu irmão. Com a vingança em mente, ele então se vira contra seus patrões e a luta começa. Esse foi um dos maiores filmes e marcou também a minha adolescência. Era o assunto da cidade. Costumava passar várias vezes por semanas a fio no cinema e as pessoas continuam pagando para vê-lo novamente. Por alguns motivos virou um clássico western aqui no Brasil. Fez mais sucesso do que muitos faroestes americanos bem melhores. É interessante como os italianos podem fazer filmes de faroeste incríveis e daí você se pergunta como que os italianos podem fazer bons westerns e como que os americanos podem fazer boa pizza, pois a melhor do mundo está em Nova York. Boa pergunta. De qualquer forma, assista O Dólar Furado. O mesmo é o filme seguinte da nossa lista, Três Homens em Conflito, ou O Bom, o Mal e o Feio. O filme de 1966 e também dirigido por Sergio Leone tem como personagens principais Blonde, o loirinho, Clint Eastwood, Angel Eyes, Olhos de Anjo, o malvado, Lee Van Cleef, e Tuco, o feio, interpretado por Eli Wallach. Três personagens que se unem em busca de um tesouro escondido e enterrado em algum cemitério em algum lugar totalmente desconhecido. A partir do momento em que decidem buscar esse tesouro, em plena Guerra Civil Americana, o bom, o mal e o feio passam a lutar todas as batalhas para colocarem as mãos em $200 mil em ouro. O filme é uma epopeia, uma ópera. A música é perfeita e ela conduz o filme de maneira absolutamente incrível. Não há um momento de tédio nesse filme, apesar dele ser bem longo. Embora feito depois de um punhado de dólares e por uns dólares a mais, Três Homens em Conflito tem a sua história anterior, ou seja, em um momento anterior à história daqueles dois outros filmes. Não é à toa, por exemplo, que no final do filme, Clint Eastwood, Blonde, compra o seu poncho, que virou marca registrada nos outros filmes. Embora hoje elogiado como um clássico, quando foi lançado pela primeira vez nos Estados Unidos, o filme recebeu críticas negativas e não fez tanto sucesso na bilheteria. Para a produção do filme, em 1966, o exército espanhol construiu o cemitério Sad Hill, o cemitério em formato circular, onde acontece o duelo final. O cemitério continha mais de 5 mil túmulos. Quando as filmagens terminaram, o set obviamente foi abandonado, como havia sido construído, e por mais de 50 anos a natureza tomou conta dele. Em outubro de 2015, um grupo de fãs de cinema decidiu começar a procurar e encontraram e desenterraram o cemitério de Sad Hill, que encerra o filme Três Homens em Conflito. Após assistirem de novo Três Homens em Conflito, eu recomendo, assista o documentário sobre as pessoas que desenterraram o cemitério de Sad Hill na região de Burgos, na Espanha. É bem legal. E então, não está interessante essa história? Se está gostando, não esqueça de dar aquele like aqui no vídeo, deixar o seu comentário ao final e se inscrever aqui no canal. Senão, Viagem na História vai acabar e eu não consigo mais narrar estes fatos para você. Além de Clint Eastwood, outro ator americano que fez sucesso e carreira no western spaghetti foi Lee Van Cleef. O próximo filme tem ele como estrela principal, A Morte Anda a Cavalo. Lançado em 1967, A Morte Anda a Cavalo mostra a história de um menino que assiste ao assassinato da sua família. 15 anos depois, Bill, o menino, antes indefeso e único sobrevivente do massacre, agora se tornou um pistoleiro impiedoso e habilidoso e busca a vingança contra os que mataram sua família. No meio dessa busca, ele faz amizade com um pistoleiro experiente e vão encontrando um a um aqueles que mataram a sua família. No entanto, esse pistoleiro experiente, Lee Van Cleef, tem uma conexão com esses assassinos, o que só se tornará visível ao final do filme. O que era chocante e brutal em 1967 foi a violência com que os homens brancos atacaram mulheres e crianças, algo que um faroeste de Hollywood jamais mostraria, pelo menos naquela época. Não me admira porque John Wayne odiava o faroeste americano. Eles jogaram o código do oeste pela janela.
Além dessa violência e da boa interpretação dos atores, o filme ainda traz uma trilha sonora de Morricone, mais uma, que também virou um hit. A Morte Anda a Cavalo traz o que o bang bang italiano tem de melhor. Vale a pena assistir. Em 1967 foi um ano muito ocupado para o Lee Van Cleef, porque além da Morte Anda a Cavalo, ele ainda lançou um outro filme, também marcante e em parceria com Juliano Gemma, chamado O Dia da Ira. Em O Dia da Ira, o jovem Scott recolhe o lixo, limpa os banheiros, varre o chão da cidade de Clifton. Então, um pistoleiro chega à cidade e a partir daí a vida de Scott começa a se transformar e isso traz um desequilíbrio de poder na cidade. O diretor do filme era um protegido de Sergio Leone e ele sabia fazer um faroeste. Trata-se de Tonino Valeri. No filme ele cria uma boa dose de tensão, culminando em um clímax inevitável, mas emocionante entre o professor e o aluno. A fotografia é muito bacana, mais uma música que nesse caso não era do Morricone, mas do Riz Ortolani, que também fez muito sucesso. Mas a maior qualidade do filme está nas atuações de Lee Van Cleef e de Juliano Gemma. O primeiro provando que pode interpretar um anti-herói tão bom quanto qualquer um de seus colegas, e o último mostrando a sua enorme mudança de personagem e seu talento artístico. Altamente recomendado. Depois de O Dia da Ira, chegamos então ao maior clássico do spaghetti western, Era Uma Vez no Oeste. Era Uma Vez no Oeste, dirigido por Sergio Leone em 1968, tem como personagem principal uma mulher, Jill McMahon, que viaja para a fronteira selvagem do Utah, onde ela e seu novo marido planejavam se estabelecer. No entanto, ao chegar, ela encontra o marido e os filhos mortos. Há muita terra como herança, mas há também quem queira tomá-la a qualquer custo. A partir daí, Jill planeja sua vingança enquanto se defende daqueles que querem suas terras. Ao contrário da trilogia dos dólares, este filme foi realizado no Monument Valley, tornando-se o primeiro spaghetti western a ser filmado nos Estados Unidos. Leone havia completado a trilogia dos dólares e não queria fazer outro western. Começou até a trabalhar na produção de Era Uma Vez na América. No entanto, após o enorme sucesso da trilogia dos dólares na Europa e nos Estados Unidos, Leone teve que produzir outro filme western, senão os estúdios não o deixariam em paz. Ele então criou uma trilogia que começou com Era Uma Vez no Oeste, passou por Quando Explode a Vingança e terminou em Era Uma Vez na América, abordando assim 3 períodos históricos que endureceram a América. Em Era Uma Vez no Oeste, Leone faz centenas de referências a filmes que o influenciaram. Algumas dessas referências são óbvias, como Os Três Homens Esperando o Trem, como no filme Matar ou Morrer de 1952. Outras eram mais sutis, como a escolha do rifle Winchester cerrado, de cano cerrado, de Wood Strode, semelhante à arma que Steve McQueen carregava em Procurado Vivo ou Morto. Leone também gostava de contar a história de um cinema de Paris, onde o filme foi exibido durante 2 anos sem interrupções. Quando ele visitou o cinema, foi cercado por fãs que queriam seu autógrafo, assim como o projecionista, que não estava nada entusiasmado. Leone afirmou que o projecionista disse a ele: "Eu te mato, o mesmo filme repetidamente por 2 anos, e é tão lento." Isso dá o tom do filme, né? Realmente o filme é longo, tem uma história épica, que por vezes também se parece com uma ópera, principalmente por conta da trilha sonora do Ennio Morricone, inesquecível, como sempre, mas Era Uma Vez no Oeste tem a interpretação de Charles Bronson, Henry Fonda, enfim, é um filme clássico dos clássicos que merece muito estar nessa lista. Agora, além dos spaghetti westerns, a gente tem também uma versão quando o cinema italiano começou a olhar para a Revolução Mexicana. Este subgênero dos spaghetti westerns ficaram conhecidos como Zapato westerns e foram todos ambientados na Revolução Mexicana. Essa temática gerou também bons filmes. 2 deles são destaque aqui na nossa lista. O primeiro, Os Violentos Vão para o Inferno. Este é um belo Zapato western.
ambientado no México durante o confronto entre Madero e o general Huertas, e inclui no cenário revolucionários, comunistas, bandidos, enfim, todos unidos por uma ganância que os tornou inseparáveis, e a violência que os tornou parceiros. Na história, um polonês chamado Sergei Kowalski, interpretado por Franco Nero, é um mercenário que é contratado para fazer o transporte de prata para uma mina. No seu caminho surge um rebelde mexicano, e a partir daí as coisas fogem do controle, principalmente quando surge o vilão Jack Palance. Esse filme, como eu disse, pertence ao grupo que tem histórias ambientadas durante a Revolução Mexicana. E tanto filmes italianos como Tepepa, Quando Explode a Revolução, Vamos a Matar Companheiros, ou filmes americanos como Villa Rides, Os Profissionais e Meu Ódio Será a Sua Herança, marcam esse período. Como sempre, a música de Ennio Morricone cria uma trilha sonora clássica e a direção de Sergio Corbucci dá o tom. Os Violentos Vão para o Inferno tem todos os predicados de um bom western spaghetti agregado a essa questão da Revolução Mexicana. O que ficou ainda melhor no filme seguinte, agora sim dirigido por Sergio Leone, Quando Explode a Vingança. No filme de 1971, estrelado por James Coburn e Rod Steiger, acompanhamos John Mallory, que chega com bananas de dinamite e nitroglicerina pura, e é um especialista em explosivos, em pleno México de 1913, dilacerado pela Revolução. Seu caminho se cruza com o bandido mexicano Juan Miranda e sua família de delinquentes. A perícia de Mallory com explosivos, obviamente, o torna um grande parceiro para Juan Miranda. E logo surge o plano de roubar o inexpugnável Banco de Mesa Verde. No entanto, o que parecia uma oportunidade imperdível se mostra uma armadilha, e mergulhando a ação dos dois nas questões da Revolução. Considerado por muitos um filme menor de Leone, no entanto, este filme sai como o trabalho mais maduro e profundo do diretor. Na verdade, é uma obra-prima que merece ser muito mais conhecida e considerada do que realmente é. A música de Ennio Morricone se transformou em mais um hit, entre tantos do famoso compositor italiano, e é um filme que ainda hoje nós assistimos com muito prazer, porque ele tem, a cada nova sessão, novos aspectos que você vai descobrindo. Ainda falando de Revolução Mexicana, surge um filme de um personagem secundário do western spaghetti, mas que fez também seu sucesso na bilheteria. O personagem é o Sabata, que foi interpretado por Lee Van Cleef em 2 filmes, o primeiro e o terceiro da trilogia. Entre os dois, surge um novo filme do Sabata, estrelado por Yul Brynner, o mesmo careca do 7 Homens e um Destino, um grande ator. Yul Brynner interpreta, diferente de Lee Van Cleef, um Sabata mais icônico. E por isso eu escolhi, dentre os 3 da trilogia, exatamente Sabata a Deus para comentar aqui. Em sua única aventura no spaghetti western, Yul Brynner sucede a Lee Van Cleef como o misterioso atirador Sabata, que se envolve na política mexicana para tentar derrubar o imperador Maximiliano. Ele se junta a 3 sócios para roubar um carregamento de ouro destinado ao imperador e dá-lo aos juaristas, os revolucionários. A Joe Sabata, dirigido por Gianfranco Parolini, muitas vezes é classificado como um dos 10 melhores westerns spaghetti de todos os tempos. A fotografia cênica, os diálogos inteligentes, os tiroteios maravilhosamente coreografados, a bela música e o cenário de relevo acidentado fazem com que vale a pena assistir a esta produção. Embora se chame Sabata a Deus, esse filme não tem nada a ver com os outros 2 filmes do Sabata do Lee Van Cleef. O título era para ser Indio Black, mas como o Sabata estava fazendo sucesso na bilheteria, espertamente mudou-se o título e introduziu-se um Sabata no meio da história do Indio Black. E o índio virou Sabata. Sabata a Deus, de 1970, é um filme acrobático. Inclusive, um dos personagens é exatamente isso, um acrobata. Mas ele tem várias virtudes que torna assistir ao filme um ato prazeroso. Eu recomendo o Sabata a Deus. Eu não posso encerrar sem fazer a menção ao Trinity, porque o Trinity talvez tenha sido o personagem mais conhecido. Ele misturava o western
com comédia, por isso eu não coloco dentro como se fosse exclusivamente um filme western. Para mim é mais uma comédia. Eu tenho que comentar aqui um pouquinho sobre Trinity, Ainda é o Meu Nome. Lançada em 1971, a história fala de dois irmãos ladrões que tentam cumprir uma promessa feita ao pai moribundo: ficarem juntos e se tornarem bandidos bem-sucedidos. Este filme é a maior paródia do faroeste spaghetti, com alguns dos mais sujos e imundos personagens já retratados. Marcado pelas piadas, às vezes em tom pastelão, o filme é altamente visual. E o próprio Trinity é um personagem extremamente engraçado, com seu uso de muitas engenhocas estranhas, como a cela com uma espreguiçadeira. Inicialmente, o personagem teve 3 filmes originais, mas com o sucesso de bilheteria, obviamente como tudo no Bang Bang italiano, começaram a lançar outros filmes do Terence Hill ou do Bud Spencer, que são os 2 atores, e colocarem o nome Trinity nesses filmes, que também passaram a atrair mais gente. Essa questão de inserir nome de um personagem para atrair bilheteria em um filme que não tem nada a ver com esse mesmo personagem aconteceu em Sabata, no Trinity, no Django, enfim, era uma prática que mostra o quão comercial era o spaghetti western. Ninguém estava ali fazendo filmes de arte. No entanto, a arte foi feita e muitos desses filmes viraram filmes icônicos e importantes de serem vistos. O spaghetti western merece a sua atenção. Espero que você tenha gostado dessa lista de faroestes italianos, um tema um pouco diferente aqui no canal. Eu gosto de falar de cinema e esse gênero é um pouco diferente dos filmes de guerra, mas são filmes também muito bons. Siga a nossa lista e você vai ter boa diversão. E se gostou, não esqueça, dê um like nesse vídeo, deixe seu comentário ao final e se inscreva no canal se não estiver inscrito. Aproveite e participe da promoção da camisa do Viagem na História. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte! Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais!